Olá, você que está vendo esse vídeo agora, eu sou o Luiz e você está no Manual do Machine Learning. E dessa vez o vídeo será sobre detecção de anomalias usando métodos de aprendizagem de máquina. Esse não é um vídeo focado na prática, o foco aqui vai ser apresentar um assunto, apontar direções para vocês, em particular, mostrar quais métodos estão sendo usados para detectar anomalias usando Machine Learning, para que vocês possam buscar mais conhecimento sobre esses métodos e também se aprofundar neles. Caso haja interesse em um vídeo mais mão na massa sobre esse tópico, eu vou ficar sabendo se vocês comentarem aí embaixo desse vídeo. Então, dependendo do número de pessoas interessadas, eu posso gravar um novo vídeo mostrando na prática como detectar anomalias usando Machine Learning Python. Beleza, pessoal? E antes de continuarmos, eu já peço para você deixar o seu like aí nesse vídeo. Aproveita para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. O seu like é super importante para o fortalecimento do canal, porque o YouTube costuma ranquear melhor os vídeos com mais curtidas e isso ajuda a trazer mais pessoas para o vídeo e para o canal. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui um pequeno exercício mental para contextualizar melhor o assunto. Vamos imaginar a seguinte situação. São 2 horas da manhã e uma compra acaba de ser feita com o seu cartão de crédito em um e-commerce que você não costuma visitar, ou pelo menos não costuma visitar com frequência. O horário da compra não é típico se observado o seu padrão de uso do cartão de crédito, mas isso não quer dizer que não seja você fazendo aquela compra atípica ali naquele momento. Pode muito bem ser você mesmo. Então, para o banco, há esse desafio de determinar instantânea e automaticamente a legitimidade daquela compra e de maneira acurada também. E quando não, o banco deve bloquear a transação. Esse é um exemplo de detecção de anomalias, um exemplo claro do que é identificar anomalias. Uma tarefa que lida com identificar eventos raros e improváveis em uma base de dados que normalmente é enorme, é gigantesca, né? A identificação de dados que exibem características irregulares e suspeitas é algo vital em muitas áreas, em muitos tipos de serviços. E se antes isso já era bem pertinente, então imagina só agora, nesse cenário de hoje, né? Então, alguns exemplos de aplicações possíveis são na área financeira, que é o exemplo que eu acabei de descrever aqui, o cenário, onde normalmente o interesse é identificar fraudes no uso de cartão de crédito e de contas, desvios em contas e problemas semelhantes. Mas também a gente tem aplicações na área de cibersegurança, como na detecção de intrusão em redes de computadores. Na área da medicina também a gente tem aplicações de detecção de anomalias no suporte, a análise de imagens para diagnosticar doenças. Na indústria de manufatura também a gente tem aplicações na identificação de falhas potenciais de funcionamento em equipamentos. E há outros exemplos, né? Esses são exemplos que eu considero bem pertinentes hoje em dia, mas há outros. E hoje em dia, na era do Big Data, identificar comportamentos anormais a partir de bases de dados enormes e cada vez maiores, de maneira automática e acurada, é realmente um verdadeiro desafio técnico e operacional. E, em particular, tornou-se obrigatório, né, imperativo, o uso de inteligência artificial para identificar anomalias nessas bases de dados gigantescas, né, de maneira automática e com pouca latência, né, e de maneira acurada. E é o que estão fazendo, por exemplo, aqueles grandes bancos que você conhece e é cliente, né? Na academia, a detecção de anomalias é uma área de pesquisa importantíssima e bastante ativa, com inúmeros problemas também em aberto para serem resolvidos. E, aqui eu vou destacar algumas metodologias que são de interesse, né, que vêm sendo estudadas há algum tempo
Nós temos métodos de detecção, os que são baseados em aprendizagem de máquina. Nós temos os baseados em aprendizagem de máquina supervisionada, semi-supervisionada e não supervisionada. Os métodos supervisionados e semi-supervisionados dependem de dados rotulados, e o que raramente existe, né? Raramente a gente pode contar com dados rotulados em muitas aplicações práticas, porque eles não são tão abundantes, né? Dados rotulados são menos abundantes do que, por exemplo, os dados não rotulados, que são a maioria. Então é por isso que normalmente a gente se concentra mais nos métodos não supervisionados, que é onde costuma ficar o grosso, né, digamos assim, das metodologias de detecção de anomalias, nos métodos não supervisionados. É por isso que nesse vídeo a gente vai focar mais neles. E é oportuno lembrar que, na maioria dos problemas de detecção de anomalias, apenas as amostras de dados, digamos, dos inliers, dados normais, são fornecidos. E a tarefa é detectar os outliers, ou anomalias, né, que se desviam significativamente dos padrões normais de dados, né? Então, não confunda aqui com distribuição normal. Quando eu quero dizer dado normal, estou querendo me referir àquele padrão que reflete as circunstâncias normais de uso. Por exemplo, no caso do cartão de crédito, a maioria dos padrões contidos na base serão de transações normais, transações legítimas, né? Então a gente chama de dados normais. Aquelas transações ilegítimas, né, as fraudes, a gente chama de anomalias ou anormais. Então, dessa forma que eu vou me referir aqui. Então, para reforçar aqui, na maioria dos problemas de detecção de anomalia, os métodos são, digamos, treinados nos dados normais, e aí eles vão tentar inferir anomalias a partir daqueles dados que se desviam significativamente, aquelas entradas que se desviam significativamente dos dados normais com os quais eles foram treinados. Então, a maioria dos problemas hoje de detecção, eles operam dessa forma, com algumas exceções. Alguns métodos permitem dados contaminados, né, com anomalias. Então, no que se refere à aprendizagem não supervisionada para a detecção de anomalia, nós temos os métodos baseados em distribuição, né? Nós temos os métodos baseados em distância e os métodos baseados em reconstrução. Aqui eu vou descrever brevemente o que é cada um. Os métodos que são baseados em distribuição, muitos deles eles se baseiam na análise de valores extremos, né? Você vai plotar a distribuição dos dados e vai observar a cauda da distribuição. E normalmente na cauda da distribuição, né, vão ficar aqueles pontos de dados que possivelmente são anomalias, as anomalias que a gente quer identificar. Mas há outros métodos mais sofisticados, inclusive métodos baseados em Deep Learning. Então a gente tem, por exemplo, o Deep Autoencoded Gaussian Mixture Model, que é um método que assume que as representações de baixa dimensão, né, baixa dimensionalidade, os erros de reconstrução dos dados normais seguem um modelo de mistura gaussiana. E aí usa probabilidades para distinguir entre dados normais e anormais, ou seja, entre inliers e outliers, ou entre dados normais e anomalias. A gente tem também o Outlier Exposure, que esse é bem legal porque ele utiliza a informação oferecida ele vai utilizar a informação disponível por uma base de dados externa, né? E aí ele vai usar essa base de dados externa para aprender sobre a distribuição dos inliers e vai usar isso para detectar aquelas entradas que se desviam dessa distribuição normal, essa distribuição dos inliers que ele aprendeu. A gente tem também os métodos baseados em Support Vector Data Description, SVDD. Então a gente tem no SVDD a gente tem uma função objetivo que é esférica, né? Então a gente tem uma função objetivo que é esférica que vai agrupar em torno de um centro aqueles dados que são maioria, os inliers, né?
e os outliers vão ficar mais afastados daquele centro, podendo ser mais facilmente identificados, né? Então a ideia é promover uma separação, um distanciamento dos outliers em relação ao centro de uma função objetiva hiperesférica. E aí o Deep SVDD é uma variante do SVDD usando redes neurais. Então é um método bem relevante hoje na literatura que vale a pena ser explorado. No que se refere aos métodos baseados em distância, a gente tem aí o Local Outlier Factor, e aí a gente tem também o Isolation Force e o Random Distance Prediction. Esses métodos baseados em distância, eles consideram os relacionamentos de distância posicionais, né? Ou, digamos, a vizinhança imediata de uma instância. Então, eles consideram a vizinhança imediata da instância e assumem que as amostras, as entradas anômalas, elas permanecem mais afastadas dessas instâncias, das instâncias normais. Então, você tem um grupo ali de entradas que refletem distâncias normais, e se você considerar um ponto em específico, a vizinhança daquele ponto provavelmente serão entradas, instâncias normais, e aquelas que forem anômalas vão ter ali uma distância, vai ter um afastamento em relação a esse ponto de consulta, né? Essa instância. Então, por exemplo, se a gente tem o LOF, Local Outlier Factor, então, ele considera que quando a gente tem um ponto que é considerado como um outlier, e isso é baseado na vizinhança local desse ponto, então a gente tem que esse outlier é um outlier local. Então o LOF, ele vai detectar um outlier considerando a densidade da vizinhança imediata daquele ponto de consulta. É um método bem conhecido, um método bem útil, é um pouco lento se você tem, se a sua base de dados for realmente muito grande, então ele pode ser bem lento, mas é um método bastante útil, por isso que eu coloquei aqui. O Isolation Force, ele opera de uma maneira diferente, ele utiliza árvores de decisão, ele vai isolar os exemplos, selecionando aleatoriamente as features, então fazendo divisões na entrada, nesse espaço de entrada, com base nos valores máximo e mínimos, né, dessas features que ele seleciona aleatoriamente. Então, o número de divisões necessário para isolar isso, dá o nome do método, para isolar uma entrada, uma instância, é equivalente ao tamanho, né, a distância entre o nó raiz da árvore de decisão e o nó folha ou o nó terminal. E essa distância, que é medida usando várias árvores de decisões, acaba sendo uma medida de normalidade, né, de inliers para os inliers, né, nos dados. E esses particionamentos aleatórios que ela produz, a Isolation Force, eles vão produzir distâncias, não vão estar relacionados a distâncias mais curtas. Essas distâncias mais curtas estarão relacionadas com as anomalias. Então, os particionamentos aleatórios produzidos para as anomalias, eles terão caminhos, distâncias mais curtas entre o nó terminal e o nó folha. Então, quando um conjunto de árvores aleatórias, né, uma forest, produz coletivamente caminhos mais curtos para amostra, algumas instâncias em particular, então muito provavelmente isso estará associado às anomalias. Então é basicamente assim que o Isolation Force funciona. O Random Distance Prediction, ele vai construir redes neurais, né, para criar mapeamentos que preservam as relações de distâncias entre as instâncias no espaço de entrada. É um método menos conhecido, pelo menos eu não costumo utilizar, mas é um método interessante também que vale a pena estar destacado aí. Os métodos baseados em reconstruções são com certeza um dos
estão os métodos mais interessantes para detecção de anomalia, pelo menos na minha opinião, né? Eles basicamente treinam modelos para reconstruir dados, né? Então eles fazem isso com a ideia de que os modelos treinados eles aprendem os padrões daqueles dados que são maioria, que é no caso os inliers, né? Que abundam na base de dados, que são mais abundantes na base de dados, e eles terão mais dificuldade para reconstruir as entradas para aqueles dados que são minoria, aquela classe de dados que é minoria, no caso as anomalias. Então, por exemplo, a gente tem o autoencoder. O autoencoder, o que ele faz? Ele tem dois componentes, né? Ele tem dois elementos no autoencoder, um encoder e um decoder. O encoder ele vai reduzir o espaço, as entradas, para um subespaço de dimensionalidade inferior, menor do que a de entrada, e nesse aspecto ele é semelhante à proposta do PCA, né? Então, o encoder vai criar um subespaço de mais baixa dimensionalidade, e o decoder vai pegar esse subespaço e tentar reconstruir, né, para o tamanho original. E obviamente nessa reconstrução aí, o autoencoder vai ter dificuldade, vai ter mais facilidade para reconstruir entradas para aquelas padrões que são inliers, que são mais abundantes, e vai ter mais dificuldade de reconstruir aqueles padrões que são mais raros, né? Que são aqueles valores mais raros, no caso os outliers. E é nesse ponto que a gente pega os outliers usando autoencoders, pelo erro de reconstrução. Então, eles vão gerar um score de anomalia, e que normalmente esses scores eles vão dar valores mais altos para as anomalias e valores mais baixos para as não anomalias. E a gente normalmente usa um threshold, um limiar, né? Então, se você tem aí se o score for a partir de tal limiar, então considere como um outlier, se não, é um inlier. Então, é basicamente assim que funciona. Então, as GANs, por exemplo, que é um outro método baseado em reconstrução, eles seguem uma ideia semelhante, né? Lembrando que as GANs que são usadas para detecção de anomalias, elas são ligeiramente diferentes daquelas GANs originais. Então, se você já estudou sobre GANs, você sabe que ela tem dois componentes, são duas redes neurais. Uma rede neural geradora, que ela vai aprender a reconstruir dados seguindo uma determinada distribuição, e aí ela tem uma rede classificadora, o discriminator, que vai aprender a distinguir quando aquele dado foi gerado de maneira sintética pelo gerador, ou quando realmente aquilo ali é um dado real. Então, na GAN para detecção de anomalia, o gerador, né, ele tem um encoder e um decoder, tal como no autoencoder. Então, o gerador é um encoder e um decoder. E aí, nessa configuração, a GAN vai detectar anomalias usando o discriminador, né, usando o discriminator, o classificador da GAN, com base na reconstrução imprecisa feita pelo gerador, né, pelo componente decoder do gerador. Então, como um grande número de algoritmos de detecção de anomalia, ele modela direto ou indiretamente a distribuição dos dados, né? Então vai relatar amostras atípicas na distribuição como anomalias. Então, quando a gente considera isso, a gente logo percebe que as GANs, sendo modelos flexíveis para aprender distribuição de dados, elas acabam se encaixando muito bem nesse tipo de tarefa, né? Então, com certeza, vale muito a pena estudar GANs para detecção de anomalia. É um tópico de pesquisa bem quente mesmo, de muito interesse na academia e na indústria também, né? Seja para detectar anomalias em imagens, mas também em dados tabulares. Então, vale muito a pena. Bom, esse foi o vídeo, né? Era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas e sugestões aí na parte dos comentários, para eu saber se vocês curtem esse tipo de assunto, de conteúdo, que isso ajuda a preparar conteúdos semelhantes. Então, deixem um like de vocês também no vídeo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos,
e ative o sino para receber notificações sempre que eu publicar novos conteúdos. Ok, pessoal? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.